O mosteiro ficava isolado, envolto por névoas densas que pareciam ter vida própria. Quando cheguei, as pedras gastas pelo tempo me deram a sensação de que aquele lugar jamais havia conhecido a luz do dia. Os monges falavam pouco e evitavam cruzar olhares. Eu estava ali por um motivo simples: catalogar os documentos antigos para um estudo histórico. Mas havia algo que não constava nos registros, algo que todos pareciam querer esquecer. No terceiro dia, ouvi um sussurro vindo do pátio interno. O som me guiou até o Poço Seco, uma estrutura esquecida no centro do mosteiro. Olhei para dentro e senti um arrepio subindo pela espinha. A escuridão lá embaixo era diferente, pulsava como se esperasse por algo. Quando me aproximei mais, meu reflexo apareceu na superfície escura da pedra, mas não era exatamente eu. O rosto era meu, mas a expressão, não. Algo dentro do poço me observava de volta. Pesquei. O mundo girou. Meu corpo perdeu o chão. Uma queda sem fim. Então, silêncio. Quando abri os olhos, vi apenas escuridão. O cheiro era de umidade e pedra antiga. Tentei gritar, mas minha voz morreu antes de preencher o espaço. Um sussurro distante respondeu, murmurando meu nome. Não havia eco, como se o lugar absorvesse todo o som. Estendi as mãos e toquei as paredes frias ao meu redor. O poço agora era estreito, como se tentasse me prender. Senti algo se mover perto do meu rosto, um toque gelado e fugaz. Não estava sozinho. Aos poucos, uma luz pálida se fez presente. Não vinha de cima, mas de dentro das paredes. Pequenos rostos emergiam da pedra, distorcidos, seus olhos vazios refletindo o horror de séculos aprisionados. Eles sussurravam em um idioma que eu não compreendia, mas o pavor era universal. Tentei me afastar, mas cada movimento me afundava mais naquilo que antes era apenas um poço seco. Uma mão saiu da escuridão e tocou meu ombro. Gelada, fina, como se os ossos estivessem à mostra. Eu me virei bruscamente e vi um rosto familiar, o meu. Mas aquele eu não piscava, não respirava. Apenas me encarava, um sorriso torto e faminto. Sua boca se abriu lentamente e percebi que ele ia falar. Mas antes que o som escapasse, tudo girou outra vez. De repente, eu estava de volta ao mosteiro. Caído ao lado do poço, arfante, coberto de suor frio. O céu estava claro, os monges rezavam ao fundo como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Levantei-me trêmulo e corri até meu quarto. O espelho na parede me mostrou um rosto que ainda era o meu, mas os olhos não. Eram os olhos da coisa que me observava lá embaixo. O mosteiro continuava o mesmo, mas eu não. Eu sentia algo dentro de mim, algo que respirava na minha pele, que se movia nos meus ossos. O reflexo no vidro às vezes piscava antes de mim. E todas as noites eu sonhava com a escuridão do poço, com as vozes e com aquele outro eu esperando para sair. Os monges me observavam mais do que antes, como se já soubessem. Como se já tivessem visto isso acontecer antes. Mas ninguém dizia nada. Eu tentei partir no dia seguinte, mas os portões estavam trancados. O trabalho ainda não terminou, disse um monge, sem me olhar nos olhos. Eu tentei argumentar, mas minha voz não parecia minha. Era mais profunda, mais fria. No fundo, eu já sabia, não era mais eu quem falava. Naquela noite, ouvi passos dentro do meu quarto. Olhei para o espelho e vi meu reflexo se movendo sozinho. Ele se aproximou do vidro, e eu me afastei instintivamente. Mas o reflexo não se afastou. Pelo contrário, ele sorriu e ergueu a mão, encostando-a do outro lado do espelho. Eu senti o toque na minha pele. Antes que pudesse reagir, o vidro se desfez em sombras e algo me puxou. Quando acordei, estava dentro do poço novamente. O escuro agora parecia acolhedor, como um abraço antigo e inevitável. Eu entendi. Eu era parte dele agora, assim como os outros. Olhei para cima e vi alguém olhando para dentro do poço. Meu rosto. Mas não era mais eu. E então, ele piscou.
A primeira vez que vi o livro, ele estava sobre a mesa de carvalho escuro, no centro da biblioteca do mosteiro. O couro de sua capa estava ressecado, rachado pelo tempo, e as bordas das páginas eram ásperas, como se tivessem sido cortadas à mão séculos atrás. Eu deveria estar ali apenas para catalogar os volumes antigos, mas algo naquele livro me fez parar. Diferente dos outros, ele não tinha título. Apenas repousava ali, esperando. Minhas mãos hesitaram antes de tocá-lo. O couro frio transmitia uma sensação estranha, como se algo pulsasse sob meus dedos. Abri lentamente a primeira página, encontrando uma caligrafia irregular, quase viva. O latim antigo dançava pelas linhas, formando frases que pareciam se contorcer conforme eu lia. Pesquei, certo de que estava cansado, mas então percebi a única frase que permanecia fixa, bem no centro da página. Asterisco, você também será escrito. Asterisco. Um arrepio subiu por minha espinha. Fechei o livro com força, tentando ignorar o incômodo que se instalava em meu peito. Olhei ao redor. As estantes imensas pareciam se inclinar na minha direção, como se a própria biblioteca estivesse me observando. O silêncio era absoluto, opressor. Algo dentro de mim gritava para que eu deixasse aquele livro ali e esquecesse sua existência. Mas, naquela noite, eu não conseguiria. Na madrugada seguinte, voltei à biblioteca. A curiosidade me corroía, uma fome irracional de entender. O livro ainda estava sobre a mesa, intacto. Abri novamente, sentindo o cheiro de páginas antigas e poeira. Mas algo estava diferente. O texto havia mudado. As palavras que eu lera na noite anterior não estavam mais lá. Novas frases surgiam, detalhando eventos que eu não conhecia. Pareciam anotações de um diário, descrevendo passos apressados nos corredores escuros, uma vela trêmula em mãos nervosas, um vulto à espreita entre as estantes. Meu coração acelerou. Aquilo era o que eu fizera na noite anterior. Cada movimento, cada pensamento, registrado com precisão aterradora. Meus olhos correram pela página, buscando qualquer pista, e então a encontrei. Asterisco, você também será escrito. Asterisco. Afastei-me de súbito, minha cadeira rangendo alto no silêncio. A sala ao redor pareceu se fechar. O peso invisível sobre meus ombros aumentou. O livro sabia. Ele estava escrevendo minha vida, capturando meus passos sem que eu percebesse. Tentei ignorar, tentei racionalizar. Talvez alguém estivesse pregando uma peça, talvez fosse apenas um truque da mente, cansaço. Mas na noite seguinte, voltei. E na outra. E todas as vezes, o texto havia mudado. Não apenas descrevia meus dias, mas também previa meus atos antes que acontecessem. Pequenos detalhes no início, o que eu comeria, as palavras que diria. Mas então as previsões se tornaram mais ousadas. E começaram a se cumprir. O medo tomou conta de mim quando li algo que ainda não havia acontecido. Às 3 da manhã, você ouvirá a porta da biblioteca se abrir, mas não verá ninguém entrando. Fiquei imóvel. O relógio marcava 2h58. Meus olhos corriam pela página, buscando desesperadamente algo que explicasse aquilo, qualquer coisa que me dissesse que não passava de um jogo cruel. Mas então ouvi. A madeira rangeu. O som da porta se abrindo ecoou pela biblioteca vazia. Meus dedos apertaram a beirada da mesa. O frio tomou conta do meu corpo. O silêncio que se seguiu foi muito pior do que qualquer ruído. O corredor escuro à minha frente se estendia como um abismo sem fim. Prendia a respiração. Não havia ninguém ali. Mas eu sabia que estava errado. Com movimentos lentos, fechei o livro. Minhas mãos tremiam. Precisava sair dali. Precisava esquecer aquilo. Mas quando dei um passo para trás, senti uma presença. Um peso invisível pressionando o ar ao meu redor. Virei-me bruscamente, o coração batendo como um tambor furioso. Nada. Apenas prateleiras de livros silenciosos, assistindo. O único som era minha respiração ofegante. Mas quando olhei para a mesa novamente, o livro estava aberto. E havia um novo parágrafo.
Minhas mãos estavam frias quando me forcei a ler. As palavras se desenhavam diante dos meus olhos, como se estivessem sendo escritas naquele exato momento. Você tentará fugir, mas descobrirá que não há saída. O mosteiro não deixa ir aqueles que foram escritos. Meus pulmões ardiam. Não. Isso não podia ser real. Corri até a porta, minhas botas ecoando no chão de pedra. Mas quando a empurrei, não se moveu. Tranquei? Não, eu sabia que não. Joguei meu peso contra a madeira, tentando forçar a saída. Nada. O ar parecia mais denso. Atrás de mim, senti um movimento. Algo caminhava lentamente entre as estantes. Não tive coragem de olhar. A luz das velas tremulou, sombras dançando nas paredes. O som de páginas virando encheu o espaço. Mas eu não estava mexendo no livro. Engoli em seco. Uma sensação de algo se aproximando tomou conta de mim. E então, uma nova frase surgiu na última página. Asterisco agora, pare de ler. E olhe para trás. Asterisco. Meu corpo congelou. Os segundos se arrastaram, pesados como pedra. Meu peito subia e descia rápido, o pavor transformando o ar em algo impossível de respirar. Cada instinto gritava para que eu não obedecesse. Para que eu fugisse, me escondesse, fizesse qualquer coisa. Mas eu sabia que, no fim, não teria escolha. Engoli em seco. Virei-me. E vi. Sempre fui cético. Não acreditava em histórias de assombração, murmúrios no escuro ou sombras que se moviam sozinhas. Mas isso mudou na noite em que entrei na velha igreja no alto da colina, buscando abrigo da tempestade. O vento rugia lá fora, arrancando folhas das árvores e chicoteando a madeira envelhecida da construção. Eu estava encharcado, tremendo de frio, e tudo o que queria era um lugar seco para esperar o pior passar. O interior era sombrio, iluminado apenas pelas velas tremeluzentes que alguém havia deixado acesas nos altares. O cheiro de madeira úmida e incenso antigo impregnava o ar. Caminhei lentamente pelo corredor central, os passos ecoando entre os bancos vazios. Meus olhos percorreram o teto alto, as imagens de santos desgastadas pelo tempo, a grande cruz de madeira pendendo sobre o altar. E então, à direita, vi a cabine de confissão. Havia algo estranho nela. A porta, entreaberta, parecia me convidar. O tecido da cortina vermelha oscilava levemente, embora não houvesse vento ali dentro. Hesitei por um momento, mas a curiosidade venceu. Entrei, sentindo o cheiro forte de verniz e mofo. A madeira rangia sob meu peso. Fechei os olhos por um instante, sentindo a quietude esmagadora do lugar. O silêncio absoluto fazia meu coração bater mais alto do que o normal. Passei a mão pelo rosto, tentando afastar o desconforto irracional que começava a crescer dentro de mim. Mas então, senti um toque gélido em meu ombro. Meu corpo inteiro se enrijeceu. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. Lentamente, virei a cabeça. Ele estava ali. Um monge, vestindo um hábito escuro, a pele pálida como cera, os olhos fundos e vazios. Mas o que me paralisou foi sua boca. Ou melhor, a ausência dela. A pele lisa, onde deveriam estar seus lábios, era perturbadora, uma negação da própria anatomia humana. Não consegui reagir. Meus músculos se recusavam a obedecer. Então ele se inclinou para perto, aproximando-se de meu ouvido. O sussurro não era um som comum. Não era um idioma, não eram palavras. Era algo além da compreensão, um ruído seco, como folhas queimando ao vento, como ossos se quebrando no escuro. A cada sílaba sem sentido, minha mente parecia se fragmentar, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Fechei os olhos com força, sentindo o calor de lágrimas involuntárias escorrendo pelo meu rosto. O sussurro crescia, tornando-se um vendaval dentro da minha cabeça, uma tempestade de ecos que não pertenciam a este mundo. Então, tudo parou. O silêncio voltou, brutal, absoluto. Abri os olhos. Eu estava sozinho na cabine. Meus dedos tremiam quando toquei meu ombro, onde ainda sentia o frio do toque.
Respirei fundo, tentando recobrar o controle. Minha mente buscava explicações lógicas. O cansaço. O medo irracional. Mas quando olhei para a parede da cabine, vi algo que me fez perder toda a noção de realidade. Palavras estavam gravadas na madeira, arranhadas, como se unhas tivessem cavado fundo na superfície escura. Confessa. A palavra pulsava na minha mente. Engoli em seco. Levantei-me com dificuldade e saí da cabine, ofegante. O salão continuava vazio, as velas continuavam ardendo. Mas o ar estava diferente, como se algo invisível estivesse ali, observando. Dei alguns passos para trás, tentando recuperar o fôlego. Foi então que ouvi. A porta da cabine se fechou sozinha. O estrondo ecoou por toda a igreja. O som reverberou dentro de mim, vibrando em meus ossos. O instinto de sobrevivência gritou. Corri. Atravessei o corredor o mais rápido que pude, ignorando o protesto de meus músculos trêmulos. Meus pés escorregaram no piso úmido, mas me recuperei e continuei. A porta de saída estava logo à frente. Estendi a mão, pronto para empurrá-la. Ela não se moveu. O desespero me atingiu com força. Forcei a madeira, bati, tentei chutá-la. Nada. O ar ao meu redor ficou mais frio. O sussurro voltou, mas desta vez não dentro da minha cabeça. Atrás de mim. Meu corpo travou. Eu sabia que ele estava lá. Sentia sua presença, sentia o peso invisível daquele olhar vazio sobre mim. A igreja inteira parecia conter a respiração, esperando meu próximo movimento. Girei o rosto lentamente. A cabine estava aberta outra vez. O monge estava lá dentro, me esperando. Seus olhos vazios me chamavam, e mesmo sem boca, eu sabia que ele estava sussurrando meu nome. O pânico me tomou. Recuei, mas minhas costas encontraram a porta trancada. Minhas pernas tremiam. Não havia saída. E então, a verdade me atingiu. A palavra arranhada na cabine. O comando. Eu precisava confessar. A ideia me enojou. Eu não era religioso. Não acreditava em rituais. Mas naquele momento, diante do impossível, não havia outra escolha. Me aproximei da cabine, o coração martelando contra o peito. O monge não se moveu. Apenas esperou. Sentei-me, a madeira fria contra minha pele. Minha voz falhou na primeira tentativa, mas me obriguei a falar. E confessei. Palavras saíram sem controle. Segredos que nunca contei a ninguém. Culpa enterrada, pecados esquecidos, atos que eu queria apagar. Cada palavra parecia drenar algo de dentro de mim, um peso invisível que eu nem sabia carregar. O ar ficou mais quente. A sensação de sufocamento diminuiu. O sussurro cessou. O monge se afastou e desapareceu. O silêncio voltou, mas desta vez não era aterrorizante. Levantei-me com cautela. O medo ainda estava ali, mas algo havia mudado. A igreja parecia normal. O peso opressor se dissipara. Tentei a porta novamente. Ela se abriu. Saí sem olhar para trás, sem pensar, sem questionar. O vento frio da madrugada me envolveu, a tempestade havia cessado. Quando cheguei em casa, olhei para o espelho antes de dormir. Meus olhos pareciam diferentes. Algo dentro de mim mudará naquela cabine. E, no fundo da minha mente, um sussurro ainda ecoava. Cheguei ao mosteiro no final do outono, buscando silêncio e isolamento. Precisava de um lugar onde meus pensamentos pudessem se organizar, onde as vozes do mundo exterior não me alcançassem. O edifício de pedra antiga, cercado por colinas e florestas cerradas, parecia perfeito para isso. Durante o dia, os monges realizavam suas tarefas em silêncio, respeitando a paz do ambiente. Mas foi à noite que percebi que aquele lugar guardava segredos que ninguém ousava mencionar. A primeira vez que os vi foi da janela do meu quarto. A lua estava oculta por nuvens espessas, e o pátio estava mergulhado em sombras. Um vento frio passava entre as paredes de pedra, assobiando pelos corredores.
Me virei para apagar a vela quando algo no pátio chamou minha atenção. Figuras encapuzadas caminhavam em fila, movendo-se em perfeita sincronia. Seus mantos negros flutuavam suavemente, sem produzir som algum. Não carregavam tochas, não murmuravam orações, apenas marchavam em um círculo, como se estivessem presos a um ritual eterno. Meu peito apertou com um medo inexplicável. A razão me dizia para me afastar da janela. Mas a curiosidade me manteve ali. Inclinei-me para enxergar melhor, apertando os olhos para distinguir detalhes em meio à escuridão. Foi um erro. Uma das figuras parou abruptamente. Meu coração disparou. Os outros continuaram a marcha, mas aquele se virou lentamente na minha direção. O ar no quarto ficou pesado, difícil de respirar. Não consegui ver seu rosto sob o capuz, mas senti. Algo dentro da sombra me observava. Um calor insuportável tomou conta do meu rosto, uma dor que crescia rapidamente, como se minha pele estivesse se desfazendo. Meu primeiro instinto foi cobrir o rosto com as mãos. O segundo foi me afastar da janela, tropeçando para trás, derrubando a vela no chão. Ofegante, toquei meu rosto, temendo o pior. A pele estava quente, mas intacta. O ar cheirava a cera derretida e suor frio. Tremi da cabeça aos pés, tentando racionalizar o que acabará de acontecer. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, observei os monges atentamente durante o café da manhã. Nenhum deles mencionou as figuras encapuzadas e não tive coragem de perguntar. Mas quando um deles se sentou ao meu lado, notei algo que fez meu estômago revirar. A pele de seu rosto estava manchada por cicatrizes irregulares, marcas de queimaduras que pareciam antigas, mas não completamente curadas. Ele percebeu meu olhar e desviou os olhos, apertando os lábios como se segurasse um segredo. As noites seguintes foram piores. Sempre que a lua desaparecia, as figuras surgiam. Marchavam, seguiam seu círculo sem fim. Eu evitava olhar, mas mesmo com as janelas fechadas, sentia sua presença. O calor rastejava por minha pele, mesmo no frio intenso do mosteiro. Certa noite, a curiosidade, ou loucura, me venceu. Eu precisava saber o que eram. Esperei até que o corredor estivesse vazio. Peguei uma vela e desci as escadas em silêncio, o coração martelando a cada passo. O pátio parecia maior do que de costume. As sombras se estendiam, distorcidas, como se tentassem me engolir. As figuras continuavam sua marcha. Agora, de perto, percebi que seus mantos eram gastos, desfiados na barra, como se tivessem sido arrastados por anos. Minha garganta secou. Segurei a vela com mais força e avancei lentamente. O chão sob meus pés parecia tremer, como se o próprio mosteiro tentasse me alertar para voltar. Mas continuei. Então, cometi meu segundo erro. Um dos encapuzados parou. Não conseguia ver seu rosto, mas senti o calor aumentar. Algo dentro de mim gritava para não olhar. Mas já era tarde. Seu capuz se moveu na minha direção. O que vi não era humano. Uma boca aberta, como se estivesse gritando, mas sem som algum. A pele negra como carvão, rachada, escorrendo um líquido escuro. Os olhos inexistentes, apenas buracos profundos que pareciam sugá-lo para dentro. O calor me atingiu como uma onda de fogo. Meu rosto queimava, a dor me cegava. Soltei a vela. Ela caiu no chão com um estalo. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Cambaleei para trás, sentindo as pernas falharem. O mundo girava. O calor aumentava. Meu sangue pulsava nos ouvidos. E então, o monge do rosto marcado surgiu das sombras. Ele me agarrou pelo braço, me puxando com força para dentro do mosteiro. Sua mão estava fria, mas firme. Não tive forças para resistir. Corremos. Os corredores pareciam se alongar. O tempo desacelerou. Atrás de nós, o pátio fervia em um silêncio esmagador. Ele me levou para um aposento escuro, fechando a porta com pressa. Só então percebi que minha pele ainda formigava. Meus olhos ardiam. Meu rosto ainda estava ali? Toquei lentamente.
pele intacta. Mas o calor persistia, como se algo invisível tivesse deixado sua marca. O monge me olhou, o rosto severo. Nunca olhe para eles, sussurrou. Sua voz estava embargada, como se carregar aquele segredo fosse um peso insuportável. Eu queria perguntar. Precisava entender. Mas ele apenas balançou a cabeça. Se olhar de novo, não voltará. A ameaça ficou pairando no ar. A partir daquela noite, tranquei minha janela. O tempo passou. A cada noite sem lua, eu ouvia os passos no pátio. O silêncio opressor. O calor rastejando sob a porta. Mas nunca mais olhei. E nunca mais fui o mesmo. Nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Cresci ouvindo lendas sobre lugares assombrados, mas sempre achei que eram apenas isso, histórias. Até passar uma temporada no mosteiro. Cheguei ao local no final do outono, buscando isolamento para organizar minha mente. Os monges me receberam sem muitas palavras, apenas acenos silenciosos e olhares pacientes. O lugar era antigo, de pedra escura, e cercado por florestas densas que pareciam sussurrar ao vento. Durante o dia, a rotina era tranquila. Orações, trabalhos manuais, refeições frugais. Mas as madrugadas eram outra coisa. A primeira vez que ouvi o sino foi 3 dias depois da minha chegada. Despertei sobressaltado. O quarto estava gelado, e a vela ao lado da cama havia se apagado sozinha. No início, pensei ter sonhado, mas então o som veio novamente. Uma badalada profunda. O sino da torre ecoou no mosteiro inteiro, arranhando o silêncio da noite. Olhei para o relógio de bolso, 3 da manhã. O som não era comum, não tinha a clareza metálica de um sino comum. Era um lamento, um choro abafado que parecia vir das próprias paredes de pedra. Levantei-me devagar, tentando escutar melhor. Outra badalada veio, carregada de uma tristeza palpável. Me aproximei da janela, tremendo, mas o pátio lá fora estava vazio. Nenhuma figura caminhando na escuridão. Nenhuma luz acesa. Apenas o sino chorando na torre. Poderia ter sido o vento. Poderia ter sido algum monge insone. Tentei me convencer disso e voltei para a cama. Na manhã seguinte, durante o desjejum, observei os monges em busca de alguma reação ao ocorrido. Mas nenhum deles parecia perturbado. Nenhum mencionou o sino. Resolvi perguntar a um dos mais velhos. Ele levantou os olhos lentamente e apenas balançou a cabeça. Não fale sobre isso, murmurou antes de se afastar. Aquilo me inquietou ainda mais. Na noite seguinte, permaneci acordado até tarde. Fiquei sentado na cama, com a vela acesa, esperando. O tempo passou arrastado. O vento assobiava do lado de fora, mas o mosteiro permanecia silencioso. Até que, às 3 da manhã, o sino tocou novamente. Dessa vez, o som parecia ainda mais próximo, mais denso. A madeira sob meus pés vibrou com a reverberação. A tristeza nas badaladas era quase insuportável, como se algo estivesse sendo arrancado da própria pedra. Não consegui resistir. Precisava ver com meus próprios olhos. Saí do quarto, atravessando o corredor escuro com passos cuidadosos. Cada sombra parecia se mover à luz trêmula da vela. O som do sino continuava, cada toque mais profundo que o anterior. A escadaria que levava à torre era estreita e antiga. O ar ali dentro era mais frio, quase impossível de respirar. Quanto mais eu subia, mais forte o som ficava. Meus ossos pareciam vibrar, minha pele arrepiava como se algo invisível estivesse passando por mim. Quando cheguei ao topo, o sino balançava lentamente, sozinho. Não havia cordas, nem mecanismos aparentes. O grande sino de bronze oscilava no vazio, emitindo aquele lamento assustador. Então, vi as marcas no chão. Nomes gravados na pedra, dezenas deles. Alguns já desgastados pelo tempo, outros ainda visíveis. E então, algo mudou no ar. Senti uma presença. Olhei para trás. Havia sombras ali. Elas estavam ajoelhadas, imóveis.
silhuetas de monges sem rostos, inclinadas em reverência diante do sino. O frio ficou insuportável. Minha respiração formava nuvens densas e o suor escorria pela minha testa, apesar do gelo na pele. Um deles se levantou. Meu corpo inteiro travou. Ele se virou lentamente na minha direção. Sua forma era disforme, escura, como se fosse feita de névoa. Mas os olhos, 2 buracos profundos, vazios, me encaravam. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo não obedecia. A sombra se aproximou. E, no exato momento em que o sino bateu novamente, ela sussurrou algo em uma voz que não deveria existir. Meus joelhos cederam. Caí ao chão, sentindo um peso esmagador sobre mim. Uma dor impossível queimava dentro do meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, e então eu entendi. O sino não estava apenas tocando. Ele estava chamando. O mosteiro não era um lugar de paz. Era uma prisão. Os monges enterrados sob a torre não descansavam. Eles esperavam. Me obriguei a me mover. Meu corpo gritava em protesto, mas me arrastei para longe das sombras, sentindo suas presenças tentando me puxar de volta. Quando alcancei a escada, corri sem olhar para trás. Meus pés mal tocavam os degraus, meu coração batia como um tambor dentro do peito. Atravessei o corredor em disparada, empurrando a porta do meu quarto com força. Fechei-a atrás de mim e deslizei até o chão, sem fôlego. O sino tocou uma última vez. E então, o silêncio. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e parti. Nenhum dos monges tentou me impedir. Apenas me observaram com aqueles olhares silenciosos, como se já soubessem o que eu tinha visto. Quando cruzei os portões do mosteiro, senti o peso sair dos meus ombros. O mundo parecia mais leve do lado de fora. Mas, naquela noite, quando o relógio marcou 3 da manhã, eu ainda pude ouvir o sino.